Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o Shannon está ligado à noção de informação com relação às engenharias, né? Ele estava preocupado em medir a informação para avaliar a capacidade da eficiência da comunicação de um sistema de comunicação. Então ele estava preocupado inicialmente em averiguar se aquilo que é transmitido de uma fonte é exatamente o que chega para o seu destino. Então, a informação neste contexto está ligada, essencialmente, não ao que você efetivamente diz acerca de algo, do mundo, do fenômeno, de um fenômeno, de uma situação, mas ao que você poderia dizer. Então, o Shannon, ele quantifica a informação, constrói uma medida da informação, que é mais ou menos a seguinte: quanto maior a liberdade de escolha que você tem em uma fonte, maior a quantidade de informação que você tem associada a ela. Por exemplo, vamos imaginar um lance de moedas. No lance de moedas você tem duas possibilidades de escolha, cara ou coroa. Aí, de acordo com a medida da informação do Shannon, você teria uma unidade de informação, define a informação por meio de logaritmos, etc. E você teria, neste caso, a definição de unidade de informação. Agora imaginemos um caso de um lance de dados. No lance de dados você teria 6 possibilidades. Então quando você diz, por exemplo, que caiu o número 2, você poderia ter dito que caiu o número 1, 3, 4, 5, 6. Você elimina 5 possibilidades. Então neste caso você teria maior quantidade de informação do que no caso da moeda, onde você teria eliminado uma possibilidade só. Então a informação nesse sentido está ligada à liberdade de escolha, né, à novidade, à entropia, a vários conceitos que estão mais ou menos associados, eles são diferentes, mas estão mais ou menos associados, mas a ideia é exatamente que você liga a informação com a liberdade de escolha numa abordagem quantitativa. As críticas originadas a esse conceito de informação é a ideia, por exemplo, que se tem quando, na ciência da informação, por exemplo, a informação é entendida como aquilo que efetivamente você diz sobre alguma coisa. Então, imaginemos uma biblioteca, por exemplo. Na concepção do Shannon e do Weaver, né, o Weaver foi um filósofo que se associou ao Shannon para fazer uma análise filosófica do conceito de informação proposto pelo Shannon, que foi proposta já em outros pensadores, né? Mas uma biblioteca, por exemplo, que está totalmente desorganizada, teria muito mais informação, né, quantidade de informação, do que uma biblioteca totalmente organizada. Porque como a informação é definida a partir da liberdade de escolha, uma biblioteca totalmente organizada, você teria liberdade de escolha absoluta, né, total. Agora, numa biblioteca organizada, o livro de filosofia está na estante de filosofia, o de psicologia está na de psicologia, então você não tem entropia, você não tem desordem. Então, neste caso, você teria no Shannon informação total, e o que é estranho. Outra crítica, por exemplo, que o Dretske faz ao Shannon, o Dretske é um filósofo que utiliza a noção de Shannon para definir a noção de conhecimento, mas o Dretske diz que o Shannon não diz o que é efetivamente informação, mas quanta informação é carregada por um sinal, né? Então, neste caso, o Dretske inclusive faz uma brincadeira, o Shannon confunde a quantidade no balde, né? Você tem uma quantidade de água dentro do balde. O Shannon diz apenas quanto de água tem dentro do balde, mas não diz o que é que tem dentro do balde, né? Então, as críticas básicas à proposta da teoria matemática de comunicação são exatamente que eles não dizem o que é informação, não nos dizem a respeito do estatuto ontológico, epistemológico da informação. Mas ela foi muito útil no seu contexto, e continua sendo útil no seu contexto, por exemplo, na medida da informação, para quantificar a informação, para avaliar o processo da eficiência da comunicação.